Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Live Descomplicando Bolos Caseiros. São uma série de lives aí que eu estou fazendo para ajudar você que está com dificuldade em fazer as suas receitas em casa, né, as suas receitas de bolo caseiro e já não consegue mais fazer, não sabe o que fazer, está pecando em alguma coisa, e esse é o meu papel, estar aqui ajudando você. Estou fazendo aí uma série de lives toda terça-feira e quinta-feira às 8 horas da noite. E eu recomendo que você assista as outras lives que eu já fiz. São conteúdos de grande importância, e eu acredito que vai ajudar você muito, e talvez seja algum erro que você esteja cometendo e eu estou explicando nesses vídeos aí, e pode ser que solucione os problemas que vocês estejam tendo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês me mandem lá no direct ou acompanhem as minhas lives aí ao vivo. Eu não sei até quando, que eu vou estar fazendo essas lives para poder ajudar vocês. E se vocês estiverem me assistindo, em uma dessas lives, pode colocar ali nos comentários, a sua dúvida. Beleza? Então, o tema dessa live de hoje é óleo, manteiga e margarina. Qual a melhor opção? Fique até o final porque você vai se surpreender. É sensacional, sensacional, essa variedade assim de insumos que você pode estar usando aí nas suas receitas. Eles mudam muito de um para outro. Então pegue papel e caneta e já comece a fazer as suas anotações. E você? O que você está usando? Óleo, manteiga ou margarina? O que você tem usado nas suas receitas? E é a pergunta que fica. Qual a melhor opção? Assim, já vamos começar aqui com um conteúdo já assim de grande, assim de grande valor, digamos assim, de grande valor. Então vamos lá, vamos começar aí pelo óleo. Assim, no geral, todos contribuem para a maciez, aí dos seus bolos. Uns mais que outros, Cada um vai ter a sua característica e a sua importância aí, O óleo, O óleo a gente usa em algumas receitas aí, como por exemplo bolo de cenoura, também dá para ser usado aí em bolo de chocolate. Ele vai dar muita maciez aí para o seu bolo e também bastante umidade, O papel aí do óleo, então, no seu bolo caseiro, é dar bastante umidade. E eu vou te dar um bônus aqui já logo no início, Nós estamos falando aqui apenas de bolos caseiros, tá certo? Mas para aquelas pessoas que gostam de fazer bolos recheados, o óleo na sua massa ele vai te ajudar muito, porque ele vai dar muita umidade. Ele não varia a sua textura no seu bolo de acordo com a temperatura, como outros ingredientes, como os outros óleos. Então, você que quer fazer um bolo, por exemplo, um bolo recheado, ele vai te ajudar bastante. Você pode levar ele para a geladeira e ele não vai alterar a textura, ele vai ficar bem úmido. E para os bolos caseiros também. Eu não sei em qual região que você mora, se é muito quente. Aí tem bolos caseiros que você gosta de fazer em casa tal, e quer guardar na geladeira.
e não quer que ele altere a textura, né? Porque se você deixar fora da geladeira, a vida útil dele, né, vai cair bastante. Porque o risco dele embolorar, oxidar, né, ficar em temperatura ambiente é bem grande. Então, um bolo que duraria, por exemplo, uns 3 dias aí, não sei quanto tempo você demora para consumir o seu bolo. Eu creio que se você é uma excelente boleira, né, ele acaba que durando aí um dia. Mas se você come aos pouquinhos e vai deixar ele fora, tipo assim, fora da geladeira, né, ele dura uns 3 dias. Mas se você quer guardar o seu bolo na geladeira, assim, perfeito, né? Para você que fez uma receita com óleo, fica perfeito, ele não vai alterar a textura. É claro que bolo caseiro, o bom mesmo, né, é consumir ele em temperatura ambiente, né? Em temperatura ambiente. Beleza? Então essa é a função do óleo. Ele vai dar bastante maciez e bastante umidade aí no seu bolo. Beleza? Manteiga. Algumas receitas eu uso manteiga e outras não, né? Isso vai de uma particularidade aí. Mas vou te explicar agora a função da manteiga para ver se encaixa naquilo que você... se vai se encaixar na sua receita, né? E a textura dele para ver se vai se encaixar também no seu paladar. A manteiga, assim, por ser um produto um pouquinho de maior valor, nós quase não usamos, né, para poder fazer bolos caseiros, certo? Mas a manteiga também, ela ajuda aí na maciez da sua receita, né, do seu bolo caseiro. Mas ela vai deixar um pouquinho mais seco, né, vai ficar mais seco que o óleo, né? Porque ela vai variar bastante em questão de temperatura. Ela oscila bastante. Por exemplo, em Curitiba aqui onde nós estamos, aqui a temperatura oscila bastante, certo? Mesmo eu deixando o bolo fora da geladeira, ele vai o quê? Ele vai dar uma endurecida, né? Vai dar uma enrijecida aí por conta da manteiga. Se você pegar a manteiga em si, ela pura, e deixar fora da geladeira, ela vai ficar em ponta de pomada, vai ficar bem molinha. Se você pegar a manteiga e colocar na geladeira, ela vai ficar o quê? Dura, não é? E se você usar ela na sua receita, o que você acha que vai acontecer? O seu bolo fora da geladeira, ele vai ficar macio, né? Mas se tiver um tempo meio frio, ele vai acabar dando uma endurecida. E se você colocar na geladeira, ele vai se solidificar, né? Ele vai ficar mais durinho. Então, eu recomendo que você sempre deixe em temperatura ambiente, a não ser que a tua região seja muito quente, como eu falei, e aí a vida útil dele vai diminuir. Aí você armazena ele na geladeira, mas quando você for consumir o seu bolo, você retira da geladeira. Então, a sua receita que se for fazer e for usar manteiga, tenha noção de que ela vai ficar um pouquinho mais sequinha, né? Ele vai dar maciez, ela vai dar um pouco de umidade, mas ele vai ficar um bolinho um pouco mais seco. Beleza? Margarina. Margarina nós usamos bastante, né? É um ingrediente que é mais usado para poder fazer os bolos caseiros. É porque ele não altera tanto aí a sua textura, tanto no quente quanto no frio, principalmente a margarina cremosa. Se você deixar na geladeira, ela vai continuar cremosa. Então nós usamos sempre a margarina, eu uso, né? E a maioria das confeitarias também, que fazem o bolo ali do zero, que não usa pré-mistura.
porque tem muitas confeitarias que usam pré-mistura aí para poder fazer os seus bolos. Eu uso a farinha mesmo, faço a minha própria mistura, certo? E faço os meus bolos. Então eu uso ali a margarina. Ela vai deixar também o seu bolo macio e úmido, não tão úmido quanto o óleo, mas ele vai deixar o seu bolo macio, né? A manteiga, ela fica entre a maciez do óleo e da manteiga. O óleo fica super úmido, né? Bem macio. A margarina fica macio e um pouquinho mais seco, e a manteiga ela fica mais sequinha ainda, né? Mas fica macio ali. Entre os três, da minha preferência, eu uso a margarina, mas isso vai depender muito da preparação que você vai fazer, beleza? Então, outro detalhe, né? Questão de óleo aí, voltando lá para o início. Óleo, eu recomendo que você use dos três tipos. Tem o óleo de canola, tem o óleo de girassol e o óleo de milho. Esse é um dos três aí, né? Uma das três opções aí mais saudáveis, né? E o óleo também, uma característica boa dele é que ele quase não tem sabor. Então ele não vai deixar sabor residual na sua receita, né? Ele tem um sabor mais neutro, mas você precisa tomar cuidado, né, na quantidade que você usa na sua receita, tá certo? Porque senão seu bolo vai ficar muito úmido, vai ficar muito gorduroso e não vai ficar legal. Não sei se você já fez maionese colocando óleo. Se você colocar óleo demais na sua maionese, o que vai acontecer? Vai talhar e vai virar praticamente uma água. Se você usar óleo demais na sua receita, fala assim, não, eu quero um bolo super úmido, não, eu quero muito úmido, e você vai lá e taca óleo, o que você acha que vai acontecer? Vai ficar quase que talhado ali. Não vai talhar igual talha a maionese, mas assim, ele não vai ficar legal, ele vai ficar um bolo pesado, né, e é bem capaz até de ficar batumado ali. Então cuidado com a quantidade de óleo, né? Sempre siga certinho ali a receita, beleza? Outra coisa, margarina, tomar cuidado também com a margarina que você usa. Use uma margarina de qualidade, porque ela sim fica sabor residual na sua receita, tá certo? Se você usar uma margarina muito ruim, com sabor às vezes também um sabor muito forte, saiba que ela vai ficar com um sabor residual na sua receita. Tem pessoas que não gostam de usar a margarina, né, porque ela deixa um sabor muito forte. Eu uso, né, vou falar aqui a marca que eu uso da marca Qualy, e assim, não fica com muito sabor, né, dela ali na receita. Eu prefiro usar ela do que usar uma de péssima qualidade, que eu não conheço, e ficar com um sabor muito forte e não ficar agradável. Eu prefiro usar a margarina Qualy, né? Uma que não tem vários sabores, né? Aí agora eles estão inventando vários sabores aí de margarina. Eu prefiro usar um sabor um pouco mais neutro ali, para não alterar tanto o sabor. A manteiga dá para você sentir bem o sabor, porque ela é um sabor bem forte, bem intenso ali. Tem pessoas que falam que não fica, mas eu não sei se é porque eu tenho um sabor já um pouco apurado, né? Eu falo para você que fica um pouquinho de sabor aí na sua receita. Mas assim, manteiga é tudo de bom. Manteiga é sensacional. Eu uso para poder fazer carne, eu uso para fazer talvez às vezes um molho, e já usei para poder fazer pão também. E mais para bolo sim, eu prefiro não usar, por causa dessa textura que eu acabei de falar para você, que ela acaba que ressecando.
Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem ali, depois eu vou ler e eu vou responder para vocês. E se vocês tiverem também alguma dúvida, que vocês me mandem no direct lá depois, beleza? Mas a princípio, pessoal, o que eu queria passar para vocês é isso daqui, né, sobre óleo, margarina e manteiga. Assim, não tem, como eu te falar assim, qual é a melhor opção? Vai depender muito da receita que você for fazer. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. De qual receita usar qual ingrediente. Por exemplo, você vai fazer um bolo de cenoura. Você vai colocar margarina, por exemplo, para poder bater no liquidificador? Não. Você vai usar óleo, né? Para que facilite no momento de você tirar ali do liquidificador. Então você usa óleo nela, ela fica mais úmida. Também ela porque fica um bolo um pouquinho mais denso, né? Por conta da cenoura. Então você pega e usa óleo. Dá para você usar margarina? Dá, mas é um outro processo aí. É um processo um pouquinho mais, digamos que você vai sujar um pouco mais de utensílios, que você vai bater a cenoura no liquidificador, aí depois você pode fazer um preparo com a margarina e açúcar na sua batedeira, e depois você mistura, junta toda essa mistura ali, né? É um outro processo. Pode ser que dê certo também aí. Eu já vi algumas pessoas fazendo, mas eu não fiz. Não fiz ainda, não testei, então não posso falar para vocês que realmente dá certo, que fica incrível. Mas eu acredito que deve ficar bom, né? Se alguém fizer aí, me fale depois. Mas eu vou testar essa receita e falo para vocês se dá boa ou não. Beleza, pessoal? Então, essa foi a live de hoje. Bem simples, bem prática. Não adianta eu jogar um monte de conteúdo aqui para você ficar totalmente perdido aí, beleza? Eu recomendo que você assista as outras lives que eu fiz, vá juntando as peças aí. Eu tenho certeza que uma das lives eu consegui esclarecer alguma dúvida sua. E se você tiver mais dúvidas, se alguma coisa que eu não falei aqui que está aí afetando o resultado aí das suas receitas, já falei aqui. Me mande no direct que eu vou ajudar você lá da melhor forma possível. Beleza? Então, eu estou encerrando essa live aqui de hoje, mas semana que vem tem mais. Muito obrigado por tudo e abraço!